Agradeço pela confiança. Quero também honrar os meus líderes, o Lucas e a Lohana. Quero honrar os líderes dos adolescentes, a Débora, o João, a Letícia e o Guilherme, porque cada adolescente, cada jovem que você viu aqui hoje em cima desse altar, tocando, cantando, dançando, fazendo uma peça, é um fruto da oração, da dedicação, do tempo, do amor deles. Então, que nós como igreja possamos honrar isso que eles têm feito, em nome de Jesus. Abre sua Bíblia comigo em 2 Samuel, capítulo 6. Enquanto você encontra, eu quero declarar algo sobre a sua vida. Hoje é dia 30 de maio, amanhã o mês de maio termina, esse mês que a gente chama de o mês da família. A gente não vai mais ter aqui ministrações tão constantes a respeito de família, mas eu quero declarar que enquanto você estiver dentro da sua casa, sua família vai continuar sendo ministrada, santificada, abençoada, em nome de Jesus, amém? Quero honrar minha mãe, que está ali atrás, linda. Te amo. 2 Samuel, capítulo 6, versículo 16. Diz assim: Quando a arca do Senhor estava entrando na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, olhou pela janela. E ao ver o rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor, ela o desprezou em seu coração. Agora no versículo 20. Quando Davi regressou para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhe disse: Que bela figura fez o rei de Israel no dia de hoje, descobrindo-se diante das servas de seus servos, como se descobre um sem vergonha qualquer. Mas Davi disse a Mical: Eu fiz isso diante do Senhor, que me escolheu em lugar de seu pai e de toda a casa dele, ordenando que eu fosse príncipe sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Foi diante do Senhor que me alegrei. E me farei ainda mais desprezível e me humilharei aos meus próprios olhos. Quanto às servas de quem você falou, serei honrado por elas. Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia de sua morte. Feche seus olhos onde você está. Pai, nós queremos te benzer, te engrandecer, te agradecer por tudo aquilo que o Senhor já fez aqui nessa noite. Nós nos reunimos, Senhor, em Teu nome para te prestar culto, mas nós sabemos que mesmo quando nós queremos te oferecer algo, o Senhor nos oferece muito mais. Por isso, nessa noite, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, diante da Tua presença. Pedimos que o Teu Espírito Santo fique à vontade nesse lugar para falar conosco, Pai. Que nenhuma vírgula e nenhuma frase seja dita, Senhor, sem que isso seja fiel a quem Tu és, a Tua palavra, Senhor, e aquilo que o Senhor planejou nessa noite. Nós te amamos, nós te agradecemos em nome de Jesus. Bom, nós lemos aqui o texto de 2 Samuel 6:16, e a gente vê aqui uma questão familiar, né? Um conflito familiar. Inclusive, se você não conhece a Bíblia, né? Se uma pessoa lê essa história sem conhecer a Bíblia, sem conhecer Davi, até duvida que são dois adultos casados que estão tendo esse tipo de discussão. E para a gente entender o relacionamento de Davi e Mical e como eles chegaram nesse lugar, a gente precisa entender todo o contexto em que esse texto está inserido. Então, a gente vai caminhar um pouco pela história de Davi e Mical, e eu peço que você tenha paciência, que você venha comigo. Hoje pela manhã o pastor pregou também um pouco antes dessa passagem, ele já falou algumas coisas, então eu vou tentar resumir aqui um pouco, só para a gente entender o que estava acontecendo aqui. Então, se a gente volta lá para 1 Samuel, a gente volta lá para os dias do sacerdote Eli, em que Israel entra numa guerra com os filisteus, né? Eles tinham guerras constantes com os filisteus, até que chega um dia em que eles perdem essa guerra, e a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus, ela é levada do povo de Israel pelos filisteus. A Bíblia conta que os filisteus levam a Arca da Aliança para a cidade de Asdod. Só que quando a arca chega lá, eles levam ela para o templo de Dagon, e eles todos os dias vão lá no templo e a estátua de Dagon está caída, daqui a pouco está quebrada, até que o Senhor pesa a mão dele sobre toda a cidade de Asdod, ao ponto dos filisteus perceberem que não dava mais para eles continuarem com a Arca da Aliança na cidade deles. E aí eles pegam a arca, colocam ela num carro com 2 vacas e deixam que aquelas vacas levem a arca, e elas levam a arca de volta para o território de Israel, que era o lugar onde ela sempre deveria estar.
A arca vai parar na cidade de Bet-Semes, que era uma cidade dos levitas, de acordo com a divisão de terras. E, infelizmente, os homens de Bet-Semes não têm a reverência que deveria ter diante da presença de Deus, diante da arca do Senhor, e eles abrem a arca. E quando eles fazem isso, a mão do Senhor pesa também sobre eles, de modo que eles ficam com medo e pedem que os homens de Kiriat Jearim vão até lá buscar a arca. Então, mais uma vez, a arca é levada para outro lugar, só que dessa vez a arca vai parar na casa de Abinadab. E a Bíblia diz que lá ela permanece por cerca de 20 anos. E aí, muitas coisas acontecem durante esses anos, durante esse tempo. Saul se torna rei, até que Saul morre. E quando Davi assume o reinado, Davi decide que a arca precisava ser trazida de volta. E aí ele decide trazer a arca de volta para Jerusalém. E aí, na primeira tentativa de trazer essa arca de volta, eles cometem o erro de transportar a arca da mesma maneira que os filisteus fizeram, aqueles que não conheciam a Deus, que não conheciam a lei. Eles pegam a arca, colocam também num carro puxado por bois, só que no meio do caminho os bois tropeçam e Uzá tenta segurar a arca e acaba sendo morto. E isso assusta Davi, assusta todas aquelas pessoas, de modo que a arca acaba ficando por 3 meses na casa de Obed-Edom. Até que Davi entende que, na verdade, a arca ela não era um objeto qualquer. E ela não deveria ser transportada de uma maneira qualquer. Porque aquilo demonstrava a irreverência, a falta de temor deles com relação à presença de Deus. Porque o próprio Deus já tinha dito a Moisés, que havia deixado por escrito, de que maneira a arca precisava ser transportada. E aí, numa segunda tentativa de trazer a arca para Jerusalém, agora Davi, consciente daquilo, coloca a arca para ser carregada por homens, né, o que a Bíblia descreve, no caso, provavelmente levitas, que era a maneira certa que a arca precisava ser transportada de um lugar para o outro. E enquanto ela está sendo levada, Davi oferece sacrifícios, e aí, da maneira correta, né, com a reverência correta diante da presença do Senhor, eles conseguem levar a arca de volta para Jerusalém. E é nesse contexto que a gente lê isso que a gente leu aqui, né? Esse dia, ele era um dia muito importante para o povo de Israel, porque durante muitos anos a arca tinha ficado longe deles, mas agora a arca, que representava a presença, estava sendo trazida de volta para eles. Então, todas as pessoas que entendiam o que isso representava estavam felizes e estavam imersas naquele ambiente de adoração, com exceção de uma, que estava na janela, Mical. Eu não sei qual é a sensação que você tem com relação a Mical quando você lê esse texto, quando você lê essa passagem, mas eu acho que é muito difícil que alguém consiga argumentar a favor dela, que alguém consiga defender Mical diante desse contexto. Eu mandei esse texto no grupo do WhatsApp do Ministério de Dança e perguntei às meninas como é que vocês se sentem em relação a Mical quando vocês leem esse texto. E a resposta de todas elas foi com relação ao posicionamento de Mical, não com relação a Davi, não com relação àquilo que ela diz para ele, mas com relação à presença de Deus. Porque era a presença de Deus que estava sendo trazida de volta. E aí Mical, ela era não uma participante, mas uma espectadora. Estava olhando da janela, observando, ao invés de estar lá no meio participando. Né? Elas descreveram que Mical ela era insensível com relação àquilo que estava acontecendo, que Mical ela estava alheia à presença de Deus, e de fato é isso. E quando a gente lê esse diálogo que Mical e Davi têm, né, depois que todo esse movimento acontece, Davi volta para casa, a gente percebe que apesar deles serem casados, a relação que eles tinham não era boa. Né? Inclusive, quando o texto descreve, ele diz Mical, filha de Saul, por 3 vezes. Não Mical, esposa de Davi. Mical, filha de Saul. E quando diz que ela viu Davi pela janela, não diz que ela viu Davi, seu esposo. Diz que ela viu o rei Davi. E isso mostra pra gente um pouco da relação que existia entre eles. Não viviam como se fossem marido e mulher. Para ele, ela era Mical, filha de Saul. Para ela, ele era o rei Davi. E aí, por causa desse relacionamento que existia entre eles, Mical ignorou aquilo que estava acontecendo. E ela ficou na janela porque ela estava esperando o momento que Davi ia fazer alguma coisa de errado para que ela pudesse criticá-lo depois, né? A gente diria jogar na cara. Ela estava esperando Davi cometer um erro para que ela pudesse, quando ele chegasse em casa, jogar isso na cara dele. Então, Mical, ela é descrita na Bíblia dentro de um contexto de adoração, de um ambiente de adoração, mas ela não é citada como adoradora, ela é citada como espectadora. E embora a gente não possa defender essa atitude de Mical, a gente precisa pensar no porquê ela chegou nesse ponto. Porque Mical não foi sempre assim.
E às vezes a gente faz isso, a gente olha para o irmão tendo uma certa atitude diante de Deus, e a gente julga ele por aquilo que ele está fazendo naquele momento, sem considerar quem ele é em todo o contexto da vida dele. E quando a Bíblia fala a respeito de Mical em algumas passagens, eu acredito que é para que a gente entendesse que ela era mais do que o que esse episódio descreve. E que o contexto familiar de Mical, a história de vida de Mical, pode ter influenciado para que ela chegasse nesse ponto e tivesse essa atitude. Eu sou professora, eu acho que quem é professor aqui vai entender que existem alguns alunos, né? Eu sou professora de ensino médio, né? Então, no ensino médio tem alguns alunos que dificultam a sua aula, né? Que eles não são tão obedientes, que eles são muito agitados, que eles conversam quando não é para conversar. E às vezes a gente olha para esse aluno e a gente define ele como isso, essa atitude que ele tem nas aulas. Sendo que, na verdade, a gente precisa levar em consideração que esse aluno não é aquele comportamento. E que aquele comportamento provavelmente foi influenciado por alguma coisa que aconteceu na vida dele, dentro do contexto familiar dele. Às vezes é bagunceiro só porque é bagunceiro em casa, tudo bem. Mas às vezes existe uma justificativa para alguns alunos agirem de determinadas formas. Porque a família, ela tem influência no desenvolvimento social, biológico e psicológico de um indivíduo. Você não tem que ser um produto do meio, né? Se o casamento dos seus pais deram errado, o seu não tem que dar errado. Mas para que ele não dê, você precisa se dar conta de que a gente tende a ser um produto do meio e decidir não ser. Só que Mical era. Mical era refém de tudo que ela viveu, de todo o contexto familiar em que ela estava inserida, de todas as pessoas que se relacionaram com ela ao longo da vida e que fizeram ela se tornar essa pessoa. O texto que nós lemos, inclusive, termina dizendo que Mical não teve filhos até o dia da sua morte. O que prova que ela já não tinha mais o seu pai, porque tinha morrido, e também não sei se enquanto ele vivia fazia diferença. A gente não ouve a Bíblia dizer se ela ainda tinha uma mãe. Ela tinha esse marido que a gente viu aqui, que provavelmente não se importava com ela, e ela não teve filhos. Mical foi refém do contexto em que ela estava inserida, e ela viveu até o fim da sua vida sozinha. Se a gente volta lá na história, lá em 1 Samuel 16... a gente consegue entender um pouco de quem era Mical. Lá em 1 Samuel 16, Davi ele surge na história. E ele é ungido rei por Samuel, você conhece a história. Algumas coisas acontecem após isso. Davi começa a fazer parte ali do ambiente de Saul, que ele tocava a harpa para Saul. Até que surge Golias na história, né? Um gigante que desafia o povo de Deus. E aí Davi vai lá, enfrenta Golias e derrota Golias. E isso faz com que o povo comece a exaltar Davi mais do que a Saul. Então Saul, que até esse momento gostava de Davi, agora já não gosta tanto. Porque agora Davi é considerado melhor que ele. E a Bíblia diz que Saul começa a ter inveja de Davi ao ponto de procurar matá-lo. E aí, em seu objetivo de tentar matar Davi, Saul ele tem uma brilhante ideia. Ele oferece a filha dele em casamento para Davi, Mical. Só que Davi dizia, quem sou eu para casar com a filha do rei? E aí o que Saul faz? Ele propõe um desafio para Davi, porque sabia que Davi aceitaria. E aí ele propõe um desafio para Davi que era, se você trouxer o prepúcio de 100 filisteus, você vai ter direito, né? Você vai merecer a mão da minha filha em casamento. E aí Davi aceita esse desafio, e Saul propõe isso a Davi, porque acha que para tentar matar 100 filisteus, ele ia acabar morrendo. E era isso que Saul queria. Só que Davi não só não morre, como ele traz para Saul o prepúcio de 200 filisteus, o que concede a ele o direito de se casar com Mical. Só que existe algo interessante nessa história, que é o fato de que lá, embora esse tenha sido um casamento arranjado, né? Mical, ela, em nenhum momento ninguém perguntou para Mical se ela queria casar com Davi, até porque não era um costume da época, né? Mas a Bíblia diz em 1 Samuel 18:20, em 1 Samuel 18:28, e isso é antes deles se casarem, que Mical amava Davi. Então, antes de Mical e Davi se casarem, antes de tudo isso acontecer e dela ser prometida a ele, ela já amava ele. E quando a Bíblia fala de amor, existem diversos tipos de amor, né? Para nós, a tradução é sempre a mesma, mas na Bíblia existem diversas palavras que expressam amor e que ajudam a gente a entender que tipo de amor é esse, que nível de relacionamento existe entre essas pessoas que se amam. Nesse contexto em que a Bíblia diz que Mical amava Davi, o amor vem do original Ahab. Eu não sei se é assim que se pronuncia, mas é A-H-A-B.
E quando a gente quer entender melhor o que uma palavra quer dizer na Bíblia, a gente procura a primeira menção dela, né? A gente já ouviu sobre isso. Geralmente a primeira menção está lá em Gênesis. E a primeira menção dessa palavra está lá em Gênesis 22:2, quando Deus diz para Abraão: pegue o teu filho, o teu único filho, a quem tu amas, Isaque. Então, para a gente entender o amor que Mical tinha por Davi, a gente pode comparar com o amor que Abraão tinha por Isaque. E aí você percebe que ela não só gostava dele, mas que existia um amor profundo de Mical por Davi. E o amor de Isaque e Abraão era um amor de família, né? Então a gente pode até considerar que antes mesmo de Mical casar com Davi, ele já era para ela uma família. E aí eles se casam nesse contexto. E isso acontece em 1 Samuel 18. Em 1 Samuel 19, um capítulo depois, Mical ouve dizer que Saul vai matar Davi. E aí ela fala para que ele fuja, porque ela o amava. E aí Davi foge e Mical ainda finge que ele está lá, de modo que Saul manda os homens dele irem atrás de Davi. E aí depois de muito tempo descobre que Davi não estava mais lá, e nisso Davi já tinha conseguido fugir. E Saul acusa Mical de tê-lo traído. Então Mical trai o seu próprio pai para poder proteger Davi, a quem ela amava, com o amor profundo de alguém que já o considerava parte da família, ainda que provavelmente o casamento deles durante esse período tenha sido muito curto. E aí, nisso, Davi começa a fugir de Saul. Se você lê lá a história em 1 Samuel, em 2 Samuel, você vai ver que por anos Davi foge de Saul e por anos Saul tenta matar Davi. Só que Mical ficou para trás. Ele casou com ela, logo depois ele foge, porque o pai dela queria matar ele. Ela ajuda ele a fugir, só que a verdade é que agora ela ficou sozinha. E o pior de tudo é que logo um pouco mais à frente, em 1 Samuel capítulo 25, a Bíblia diz que Davi casa com Abigail, que era a esposa de Nabal. Nesse mesmo texto diz que ele também já tinha casado com Ainoã. Então o fato dele estar fugindo não impediu ele de se casar. O que significa que se ele quisesse, ele podia ter ido buscar Mical. Mas ele não fez isso. E aí nesse mesmo capítulo, 1 Samuel 25, a Bíblia diz que o cenário muda também para Mical, porque Saul pega Mical e dá ela em casamento para outro homem, Paltiel. Então agora o cenário mudou para Davi e mudou também para Mical, mas eles continuam sendo casados. E aí o tempo passa até que Saul morre. E a gente imagina que muita coisa aconteceu nesse tempo. E Mical e Davi, que se casaram, agora já não se veem, já não se falam, foram separados. Davi nunca se importou com ela e nunca voltou atrás para buscar ela. Davi ele se torna rei sobre Judá e Isbosete se torna rei sobre o resto de Israel. Lá em 2 Samuel 3:2, a Bíblia diz que Davi ele tem vários filhos com suas 2 mulheres e com várias outras mulheres. O que leva a gente a entender que mais tempo ainda se passou. E Davi não ligou para Mical. Só que lá em 2 Samuel 3:14, do nada ele lembra que ela existe. E aí, vamos ler. Dá para eu colocar aqui no telão? 2 Samuel 3:14. Diz assim: também enviou Davi mensageiros a Isbosete, filho de Saul, dizendo: dá-me de volta a minha mulher Mical, que eu desposei por 100 prepúcios de filisteus. Pode deixar aí que a gente vai continuar? Mas presta atenção nesse texto. Depois de sabe-se lá quanto tempo, ele decide voltar e quer de volta a mulher dele. Mas ele não quer porque ele ama, ele quer porque ele pagou por ela. E aí o texto continua no versículo 15. Diz assim: então Isbosete mandou tirá-la a seu marido, a Paltiel, filho de Laís. Seu marido a acompanhou, caminhando e chorando após ela, até Baurim. Disse Abner: vai-te, volta. E ele voltou. Então, quando Davi manda Mical ser devolvida a ele, Mical já era casada com outra pessoa. E quando a gente lê o texto, a gente vê que já existia um relacionamento, uma afeição entre eles. Porque o marido de Mical agora, ele vai atrás dela acompanhando e chorando. Então, apesar dele ter largado ela para trás, agora ela reconstruiu a vida dela. E aí ele vai e estraga tudo e leva ela de volta. E não é porque ele se importava com ela, é porque ele pagou por ela. E porque para ele era importante ter a filha de Saul
junto com ele, agora que ele queria ser rei de todo Israel. E aí a gente chega no texto que a gente leu de 2 Samuel 6. E novamente eu repito que a atitude de Mical diante da entrada da arca, ela foi errada, né? Mical, ela foi alheia à presença de Deus, ela foi uma espectadora dentro daquele cenário. E infelizmente, ao desprezar Davi, Mical também abriu mão de participar daquele momento que era espiritual. Ela podia ter ido participar, independente de Davi, né? Separada de Davi. E embora a gente não consiga justificar o fato dela ter sido uma espectadora naquele momento, a gente consegue entender por que Mical trata Davi desse jeito. A atitude de Mical com relação a Davi é compreensível. Mical, ela era amarga por conta de tudo que aconteceu. E quantos de nós não acabariam sendo também se estivesse no lugar dela? O desprezo com que ela tratava Davi, talvez não fosse muito diferente do desprezo com que Davi tratava ela. Ela nunca teve direito de tomar nenhuma decisão na sua vida, sempre foi forçada às decisões que as outras pessoas tomavam por ela. A Bíblia disse mais de uma vez que Mical amava Davi, mas ela nunca disse que era recíproco. Inclusive, Davi se casou com várias mulheres e a Bíblia nunca diz que ele amava alguma delas. Diversas vezes, em todo o contexto de 2 Samuel, a Bíblia diz que o Senhor estava com Davi. E a gente está falando aqui de uma pessoa que a gente admira, e a gente não está falando aqui para poder diminuir Davi. Mas para entender que nessa situação, nessa área da vida dele, ele errou. Assim como muitos de nós erramos também. Mas isso não diminui quem ele era, porque ele era um homem segundo o coração de Deus. Inclusive foi por isso que Deus o colocou como rei no lugar de Saul. O Senhor estava com Davi. O Senhor amava Davi e Davi amava o Senhor. Davi foi um guerreiro excelente, ele foi um rei excelente. Quando a gente lê sobre a relação de Davi e Jonatas, a gente vê que ele era um amigo excelente também. Davi por anos pastoreou ovelhas e a gente percebe que isso fez com que ele aprendesse também a pastorear pessoas. Lá em 1 Samuel capítulo 30, a Bíblia diz que Davi tinha saído com seus homens para guerrear, só que no meio do caminho acontece algo e eles voltam para a cidade de Ziclag. Quando eles chegam lá, a cidade tinha sido atacada e todas as mulheres e crianças e coisas tinham sido levadas. Então eles vão atrás daqueles que haviam levado suas mulheres, né, para recuperar suas mulheres. Só que a Bíblia diz que no meio do caminho, 200 homens já estavam muito cansados. E aí eles decidem ficar no meio do caminho, cuidando das bagagens, enquanto aqueles que estavam bem iam, né, para poder guerrear. Eles vão, recuperam suas mulheres, suas crianças, suas coisas. E quando eles trazem os despojos até aqueles homens que ficaram, aqueles que foram falam assim, olha, não é justo a gente dividir. Só a gente que lutou, né? De repente, alguns de nós, se estivesse lá, ia concordar. Mas Davi, ele tinha um coração de pastor que fez com que ele olhasse para eles e falasse, não, a gente vai dividir tudo para todo mundo. Esse era o coração de Davi. Davi amava as pessoas. Quando Saul morre, Davi chora a morte de Saul. Ainda que Saul, durante toda a sua vida, tenha perseguido, querido matá-lo. Quando morre Isbosete, que era aquele que tinha tomado o reino no lugar de Saul, um reino que era para ser de Davi, Davi também chora. Ele chora quando morre Abner, que era o comandante do exército de Saul, que também perseguia ele. Tem um determinado momento da sua vida que ele lembra de Jonatas, que havia morrido, e fala, cara, a gente precisa fazer alguma coisa por Jonatas. Tem algum filho de Jonatas vivo? Ele encontra Mefibosete, ele traz Mefibosete para sua casa, para sua mesa. Davi era essa pessoa, era esse coração que ele tinha. Quando nós lemos os salmos de Davi, é muito intenso o relacionamento que existia entre Davi e Deus. As coisas que Davi escreve, a profundidade daquilo, você percebe o quanto Davi estava perto de Deus. Davi chega a escrever salmos que eram escatológicos, que são escatológicos, que apontavam para Cristo. Tanto no que diz respeito à sua primeira vinda, quanto no que diz respeito à sua segunda vinda. Então, Davi escreveu sobre coisas que ainda nem aconteceram. Consegue perceber a profundidade desse relacionamento? Ele profetizou sobre coisas que ele nem sabia o que eram. Quando ele estava fazendo as suas orações, falando para Deus das suas vitórias, das suas angústias, ele estava ao mesmo tempo profetizando a respeito do Cristo. O Cristo que é o filho de Davi. Isso mostra a intensidade do relacionamento que Davi tinha com Deus. Então, basicamente, Davi ele deu certo em tudo, ele era bom em tudo.
Em todas as áreas da sua vida ele teve sucesso, exceto em uma: a família. No que diz respeito à família, para Davi, deu tudo errado. Porque além dele ter falhado com Mical, ele falhou também com seus filhos. Lá em 2 Samuel 13, a Bíblia descreve uma cena de incesto e estupro entre 2 filhos de Davi, Amnon e Tamar. Amnon finge que está doente, pede que Tamar vá cuidar dele. Quando ela chega lá, ele dá um jeito de todas as pessoas da casa saírem. Ele estupra ela e ele ainda expulsa, ou seja, ele ainda expõe. Um filho de Davi. Ninguém esperava que isso acontecesse com um filho de Davi. Mas aconteceu. E o pior de tudo, na verdade, o estupro já é péssimo, né? Mas a Bíblia diz que o que você como pai faria numa situação dessa? A Bíblia diz que Davi ficou furioso. E foi só isso. Ele não fez nada. Ele não fez nada com Amnon, ele não fez nada por Tamar. E aí, porque ele foi passivo em mais uma situação da vida dele, Absalão, que era o irmão de Tamar e meio-irmão de Amnon, decide vingá-la e mata Amnon. E aí Davi perde um filho, seu primogênito. Só que Absalão também era seu filho. E porque ele fez isso, Absalão foge, fica anos distante, fugindo, até que Davi decide permitir que ele volte para sua casa. Mas apesar de ter voltado, a Bíblia diz que eles ficaram 2 anos sem sequer se ver. Pai e filho. E aí sabe-se lá o que passou pela cabeça de Absalão durante todo esse tempo, que ele decide começar uma revolta contra Davi, seu pai, para que ele pudesse tomar o reino de seu pai. E aí Davi, que era rei de todo Israel, foge do seu filho. O que aconteceu com essa família? Alguma coisa deu muito errado nessa família. Davi foge, o rei de Israel está fugido, e aí muitas coisas acontecem nesse período, até que por fim, alguém precisava morrer, né, para que isso acontecesse. E aí morre Absalão. Mais um filho de Davi que morre, por causa da passividade de Davi. E infelizmente não acaba aqui, porque no meio disso tudo, Davi ainda se envolve com uma mulher casada, Batseba. Então ele adultera. E para proteger a sua imagem, aquela mulher que havia acabado ficando grávida, ele manda matar o marido dessa mulher, Urias. Então ele comete um assassinato. E aí a mão de Deus pesa sobre ele. E a criança morre. Mais um filho que Davi perde. Mais uma mulher vítima da maneira de agir de Davi, da passividade de Davi. Um número imenso de vítimas. Obviamente, alguns foram vítimas de suas próprias escolhas, como, por exemplo, Amnon. Mas não todos. E certamente muitos poderiam ter sido poupados se Davi tivesse se posicionado dentro da sua casa. Eu acredito que a maioria de nós, se não todos, gostariam de ter um amigo como Davi. Alguém que conhece o coração de Deus com essa profundidade. Imagina caminhar ao lado de alguém que conhece a Deus dessa maneira, de poder compartilhar de tudo que ele sabia, de tudo que ele recebia. Mas provavelmente poucos de nós gostariam de ter sido casados com Davi ou de ser filhos de Davi. E isso aponta um problema na vida de Davi. Uma família saudável, ela precisa começar com sacerdócio. Eu preciso amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a minha força, com todo o meu entendimento, porque é a partir disso que a minha família vai ser alcançada. E é por isso que o chamado ele é primeiro para estar com Ele, não para ser algo, não para ser alguém. A gente precisa escolher a melhor parte, estar aos pés de Jesus. E Davi encontrou esse lugar, Davi escolheu a melhor parte, mas ele nunca levou isso para dentro da sua casa. Davi tinha tudo para ter uma família saudável, porque ele conhecia o coração do Pai. E ele podia ter compartilhado esse coração com a sua família, ele podia ter ensinado a sua família a ter zelo pelas Escrituras, a orar a Deus como ele orava, a ter amor pela presença. Ele podia ter instruído Mical sobre o que aquele momento representava, mas ele nunca fez.
Quando Paulo fala aos Efésios, no capítulo 5, a respeito de casamento, ele diz que os maridos deveriam amar suas esposas como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. E que as esposas, dessa forma, se sujeitariam a seus maridos como se estivessem se sujeitando a Cristo. Então a gente entende que o casamento, ele precisa apontar para Cristo e sua noiva. Esse é o objetivo do casamento. As pessoas precisam olhar para os casamentos, para as famílias que a gente está construindo e enxergar a sombra de algo que está por vir. O casamento de Cristo com a sua noiva, as bodas do Cordeiro, um dia em que nós seremos levados, restaurados, a nossa bendita esperança, o dia em que judeus e gentios vão formar a grande família de Deus. É isso que as pessoas precisam olhar para nós e ver. É para isso que o casamento precisa apontar. Cristo em nós, a esperança da glória, Cristo na nossa família, Cristo no nosso casamento, vai fazer as pessoas olharem para nós e terem esperança de algo que vai vir, que vai mudar tudo que a gente já viveu até aqui. O casamento não pode ser a resposta a um desejo físico, a uma vontade de ter filhos, de sair da casa dos pais, ou uma resposta ao fato de que a sociedade diz que a gente tem que casar no momento em que tem que casar. Não pode ser, porque não é esse o propósito de um casamento. Davi foi um pai e um marido passivo. Ele era sacerdote de si mesmo, mas não era sacerdote da sua casa. Ele dava destino aos outros, mas ele não dava destino aos seus. Vencia guerras, vencia batalhas, mas dentro da sua casa tinha desprezo, tinha revolta, tinha rebelião, tinha estupro, tinha incesto. Esses dias eu estava conversando com a Marcela, a gente estava falando sobre o que será que passa dentro de nós, na nossa cabeça, que faz com que às vezes a gente trate as pessoas de fora melhor do que as pessoas da nossa casa. E a gente chegou à conclusão que isso acontece porque a minha mãe, se eu tratar ela mal, ela pode até ficar chateada, mas ela continua sendo a minha mãe, ela continua me amando. Agora o meu amigo, não necessariamente. Quando foi que a gente parou de tratar os de dentro melhor do que a gente trata os de fora? Eu quero declarar que na sua casa isso não vai acontecer, que na sua casa não vai ser assim. Que o melhor que você tem, você vai oferecer primeiro para os seus e depois para os de fora. Não faz sentido o irmão da igreja encontrar a minha mãe na rua e me elogiar e minha mãe não entender nada, porque não é compatível com quem eu sou. Nós precisamos chegar nesse lugar de amar a Deus sobre todas as coisas. E esse amor não pode ficar só dentro do nosso quarto, ele precisa alcançar as nossas famílias. Ame a Deus sobre todas as coisas, depois ama o teu próximo. Ama o teu próximo, ama a tua família. Ama os teus pais. Eu não sei se você estava aqui na conferência, quando o Gil pregou e ele falou a respeito do odre. Naquele dia nós entendemos que nós éramos o odre, né? E que o vinho do avivamento ele é derramado, e como esse vinho é um vinho novo, ele precisa ser derramado sobre um odre novo. Nós éramos os odres, cada um de nós. Mas no contexto do último avivamento, Malaquias diz que o coração dos pais será convertido aos filhos e dos filhos aos pais. Então, no contexto do último avivamento, o odre não sou só eu, o odre sou eu e a minha família. Então chega de esposa vindo para a igreja enquanto o marido fica em casa assistindo televisão. Chega de pai saindo para ir para a igreja enquanto os filhos vão para a balada. Não mais. Aqui não, na nossa casa não. Chega de homens segundo o coração de Deus, ou mulheres segundo o coração de Deus, jovens segundo o coração de Deus. Agora nós seremos famílias segundo o coração de Deus. Declaro sobre você que se nós estivermos aqui no contexto do último avivamento, que precede a vinda de Jesus, não só eu e não só você seremos um odre, mas a nossa família vai ser um odre novo, pronta para receber um vinho novo. Isso não precisa acontecer só nesse contexto, isso começa hoje. Em nome de Jesus,
Eu reitero e repito o que o Cris disse aqui semana passada. Na minha casa vão todos, na sua casa vão todos. Ninguém vai ficar para trás. Na sua casa vão todos, na sua casa vão todos. Ninguém vai ficar para trás. Eu queria chamar o Ministério de Louvor. Se você tem um filho lá no Geração Vida, busca ele para que a gente possa ministrar sobre toda a sua família. Eu não podia falar sobre família e não falar sobre o meu pai. E eu quero falar sobre o meu pai para que você que talvez não seja negligente com a sua família, né? Talvez você seja segundo o coração de Deus como Davi era. E você está diante de Deus, e você também está em oração pela sua casa e você não vê nada acontecer. Faz 4 meses que meu pai morreu de câncer. E durante uns 3 anos, mais ou menos, a gente ficou numa luta com tratamentos, quimioterapias, radioterapias. Mais de uma vez, meu pai teve uma cirurgia marcada que acabou não acontecendo. E na segunda vez que essa cirurgia foi marcada, ela não aconteceu porque os médicos fizeram uma tomografia e o tumor que estava em uma parte do corpo, agora já estava também em outra parte do corpo. Então, meu pai teve que ser submetido novamente a muitas sessões de quimioterapia por causa desse novo órgão que havia sido atingido pelo câncer. E aí a quimioterapia não funcionava, o médico colocava algo mais forte, ele fazia mais sessões de quimioterapia, a quimioterapia não funcionava. E se você já teve proximidade com alguém que fez quimioterapia, esse é um tratamento que destrói a pessoa. E ao longo do tempo, meu pai foi desaparecendo, sabe? Ele já não era mais a mesma pessoa, do tanto que aquele tratamento ia destruindo meu pai. Até que chegou uma hora em que a quimioterapia na veia não funcionava mais e o médico passou uma quimioterapia oral em que ele tomava comprimidos. Só que nesse contexto, meu pai já mal levantava da cama, ele mal comia, porque ele já estava muito debilitado. Desde que eu me converti, quando eu tinha 14 anos, hoje eu tenho 26, são 12 anos, eu orava pela salvação do meu pai. Eu ia para retiro, eu ia para conferência e era sempre para que meu pai pudesse ser salvo. E a minha mãe e a minha irmã são convertidas, graças a Deus, e elas oravam também. Minha prima Ângela está ali atrás, orava pelo meu pai. Eu sei que muitos irmãos aqui que conheciam meu pai oravam pelo meu pai para que ele pudesse ser salvo. Quando meu pai ficou doente, eu comecei a orar também para que ele fosse curado. Mas eu sempre falava para Deus, que o mais importante para mim é que meu pai seja salvo, que meu pai conheça Jesus. E durante esse ano de pandemia, o pastor Josemar e o pastor Hélio muitas vezes foram na minha casa, conversavam com meu pai, falavam de Jesus para o meu pai. E o meu pai nunca foi alguém que era contra Deus, né? Na verdade, ele acreditava em Deus, ele gostava de ouvir louvores. Quando a gente insistia muito, ele vinha para a igreja com a gente. Mas ele nunca quis assumir um compromisso com Deus. Uns 4 dias antes do meu pai falecer, ele estava em casa. E a minha irmã teve a sensibilidade de ligar para o pastor Hélio e pedir para ele lá em casa. E aí o pastor Hélio conversou com meu pai mais uma vez. Meu pai pouco falava, mas ele perguntou se meu pai queria aceitar Jesus e meu pai respondeu que sim. No dia seguinte, o pastor Hélio voltou lá em casa com o pastor Josemar e o meu pai foi batizado por aspersão. 3 dias depois, meu pai morreu. E enquanto ele estava doente, eu sempre pensava que eu ia vir aqui nesse altar para contar o testemunho de cura do meu pai. E infelizmente eu não posso te contar esse testemunho hoje. Mas eu posso te dizer que a minha oração de 12 anos de oração foi atendido. Porque o meu pai foi salvo. E embora eu gostaria que ele estivesse aqui hoje, ele não está. Embora o câncer tenha levado o corpo do meu pai, eu não sinto que eu perdi. Porque nós o ganhamos para Cristo. E uma vez que uma alma é ganha para Cristo, ela não pode mais ser perdida. Porque se a nossa esperança em Cristo, ela se limita a essa vida, nós somos os mais infelizes dos homens. Mas porque ela não se limita a essa vida, nós somos bem-aventurados. Porque embora Ele não esteja aqui hoje, eu creio no dia em que eu o encontrarei. Mais importante do que ser curado, meu pai foi salvo. Então talvez você ore por alguém e você não veja isso acontecer. Às vezes você ora pelo seu filho e nada acontece, não melhora, não vem para a igreja, irmão. Continua crendo que eu e minha casa serviremos o Senhor.
continua crendo, continua com seus joelhos dobrados, continua olhando para Jesus. No dia em que Mical desprezou Davi, ele podia ter sentado com ela e conversado. Ele podia ter pedido perdão por todos os anos em que ele desprezou ela. Mical não conhecia Cristo. A gente não podia esperar que ela tivesse uma atitude diante da presença que ela nem sabia do que se tratava. O pai dela nunca tinha ensinado a ela a respeito de quem Deus era, o marido dela nunca tinha ensinado a ela a respeito de quem Deus era. Davi era quem conhecia Deus. Ele precisava ter tomado a iniciativa. Mas a resposta de Davi para ela naquele momento foi a de uma pessoa imatura. Davi nunca lutou para que a sua família desse certo, mas nós vamos lutar pela nossa. Nós vamos lutar pelos nossos. É um fato que chega uma idade dos filhos em que os pais não podem mais tomar decisões por eles. Você não pode decidir que o seu filho vai permanecer em Jesus. Você não pode decidir que o seu filho vai crer em Jesus, vai se envolver com a igreja. Você não pode decidir isso por ele. Mas se você ama a Deus sobre todas as coisas, e você ensina o seu filho sobre isso, você ensina o seu filho a ter zelo pelas Escrituras, você ensina o seu filho a ter tempo de oração, ele pode até um dia decidir partir como filho pródigo, mas ele sempre vai saber o caminho de volta para casa. Então, não desista da sua criança. Ensina a criança, discipula a criança. Que as nossas crianças entendam a profundidade das verdades bíblicas que a gente já entendeu. E quando a gente olhar para uma criança e dizer, olha, Jesus morreu na cruz por você, que ela seja atingida por essa verdade, pela profundidade que existe nessa verdade. Quando a gente disser para uma criança, olha, porque Deus amou o mundo de tal maneira que ela entenda a força que existe nisso. Porque o Senhor é o seu pastor e nada te faltará, que ela entenda a verdade, a profundidade que existe nisso. E que isso seja o reflexo de uma verdade que a gente já entendeu. Eu quero te convidar a ficar de pé. Eu não sei com quem você se identifica nessa família. Talvez você seja Davi, que oferece tudo para os outros, mas não oferece nada para os seus. Talvez você seja um filho de Davi, que precisava de um pai que desse destino, que desse direção, mas você não tem essa pessoa. E talvez você seja Mical. Todo mundo olha para você e fala, espectador. De repente você até é, mas não é porque você quer, é porque ninguém nunca te disse o que fazer e como fazer. Mas eu declaro que hoje não vai ter mais Davi, Mical, não vai ter mais Aminon, Absalão. Hoje todos vamos sair daqui como Cristos, pequenos Cristos, que vão para nossas casas e nós vamos estabelecer um fundamento dentro dos nossos lares. E a partir de hoje nós vamos amar a Deus sobre todas as coisas. E é a partir disso que a nossa família vai viver. É nesse fundamento que as nossas famílias vão ser construídas. Nós gostaríamos de orar por você, de orar pela sua família. E com essa história do meu pai, eu queria te dizer que se posicione. Talvez se a minha irmã nunca tivesse feito aquela ligação para o pastor Hélio, meu pai teria morrido sem Jesus. Mas porque ela se posicionou, meu pai foi salvo. Deus, Ele quer mudar a história da sua família. Certamente Deus queria que a história da família de Davi fosse diferente. Mas Davi precisava ter um posicionamento que ele nunca teve. Que hoje nós tenhamos esse posicionamento. Em nome de Jesus. Que nós sejamos conhecidos como pessoas boas e fiéis diante de Deus. E também diante da igreja, diante dos amigos. Mas principalmente, que o melhor testemunho a nosso respeito seja aquele dado pelos nossos familiares. Em nome de Jesus. E faça brilhar teu rosto em ti, conceda tua graça e te levar.
Você que está aqui nessa noite, talvez você ainda não esteja próximo ao seu familiar. Eu vou te dar um minuto para você sair do seu lugar e ir até o seu pai, a sua mãe, seus filhos, seus irmãos. Talvez esse um familiar de sangue ainda não esteja aqui por enquanto, mas talvez o mais próximo de um familiar seja seu melhor amigo. Eu também te dou esse tempo para você ir até ele. Nós queremos fazer um ato profético nessa noite. Nós queremos que a família é uma instituição que nasceu diretamente do coração de Deus. Nós entendemos que, ainda que digam por aí que família é um projeto falido, nós não cremos nisso. Nós cremos que Deus, Ele instituiu a família. E por mais que digam coisas diferentes aí fora, nós cremos que a família foi instituída por Deus. E o Deus que criou, o Deus que instituiu, é aquele que é fiel para cumprir e para permanecer até que Ele venha e nós nos tornemos uma só família com Ele. Eu te dou esse um minuto para você ir até a sua família. Nós cremos que a restauração, primeiro, ela tem que vir de dentro. Nós entendemos que quando Deus ele ia mandar o dilúvio, Ele deu algumas instruções para Noé. E uma delas foi que a arca deveria ser betumada por dentro e por fora. Não de fora para dentro. Primeiro, começou de dentro para depois ir para fora. E o betume ele impedia que a água entrasse por dentro do barco. Muitas vezes nós queremos fazer por fora. Muitas vezes nós queremos expor algo, sendo que ainda não está concretizado aqui dentro. Mas isso mudou hoje, como a Carol falou. A família ela tem que ser muito mais do que aparência, ela tem que ser muito mais do que aquilo que os outros veem. A família de fato ela tem que começar em casa. O culto ele não começa aqui, o culto começa no lar. O casamento ele não tem que ser feliz para que os outros vejam que é feliz. O casamento ele tem que ser feliz porque você é feliz. Não é o seu marido quem tem que te fazer feliz, ou a sua esposa que tem que te fazer feliz. É você que tem que ser feliz para que isso possa refletir em outras pessoas. Não são duas metades que se unem, são dois inteiros que se unem. Não são dois que se preocupam se preencher nos outros. Isso só causa frustração. Mas são duas pessoas felizes que se unem para que a felicidade transborde e gere filhos. E ensinando o seu filho no caminho e não o caminho. O caminho eu aponto, mas no caminho eu puxo pela mão e vou junto com ele. É esse tipo de relacionamento que devemos ter entre famílias. E eu queria que você abraçasse a sua família, abraçasse seu familiar. Nós estaremos ministrando sobre a sua vida, sobre a sua casa. E eu queria que enquanto nós estivéssemos ministrando aqui, você também ministrasse no coração do seu pai, no coração do seu filho, no coração do seu irmão. Porque muitas vezes nós queremos expor para outros. Nós temos um relacionamento com outros que é uma maravilha, mas com os nossos de casa a gente não consegue ter. Talvez os meus pais estejam em casa vendo. Eles ainda não estão aqui, por enquanto. Mas em breve eu estarei como você está com seus pais. Hoje, somos só nós dois. Mas em breve seremos muito mais. Porque a família é um propósito que foi instituído por Deus. E é Deus Ele quem garante. Eu queria que você fechasse seus olhos, abraçasse a sua família. Pai, nós ministramos nessa noite sobre as famílias. E eu quero orar especificamente pelos pais, Senhor. Quantos pais são omissos na sua atribuição como pais. E eu quero falar especificamente para os pais, para os homens nessa noite, Pai. Que a partir de hoje, Senhor, nós possamos tomar a postura como homens da casa, como sacerdotes do lar, como cabeça instituída por Deus para governar o lar, amar a esposa, amar a família, assim como Cristo amou a igreja, com amor sacrificial, um amor disposto a se entregar em prol do benefício de outros. Que o egoísmo, o egocentrismo caia por terra nessa noite. Que nós homens possamos ter a base, a estrutura firmada em Ti. E que isso possa estabelecer uma grande família. E que isso possa exalar para nossa esposa, para os nossos filhos. A começar em nós, Senhor, como homens estabelecidos sobre a rocha que é Cristo Jesus.
que possamos estabelecer os nossos lares sacrificialmente, assim como o Senhor fez e assim como o Senhor ensinou, Jesus. Agora eu olho pelas mães, Senhor, pelas mulheres, ó Pai. Quantas mulheres são omissas nas suas atribuições em casa, como mulher, como mãe. Mas isso acabou agora em nome de Jesus. A todos os casais, a todos os pais, Senhor, que possamos ser pais sacrificiais, deixando de lado o egoísmo, deixando de lado o nosso eu, mas para que possamos crer e aprender mais de Ti, e que possamos fluir em nossa família, ó Pai, em nossos pais. Quantos pais ainda não Te servem, Senhor, mas isso acaba hoje. A família, ela foi instituída por Ti. A família é um projeto Seu, e um projeto Seu nunca será falido. Aquilo que o Senhor instituiu, homem nenhum na terra, demônio nenhum no inferno é capaz de derrubar aquilo que o Senhor instituiu. E como servos de Deus, como servos Teus nessa noite, nós clamamos, Abba Pai, restaura, restitui relacionamentos familiares. Restaura nessa noite filhos que não falem com os pais, pais que não falem com os filhos, irmãos que não se dão. Nós queremos uma restauração a começar em nós nessa noite, a começar em nossa família, em nossa casa. Flua em nosso meio o Espírito Santo, em nome de Jesus. Eu queria orar por você agora que é filho. Queria orar por você que de alguma forma, que nem a Carol falou aqui, tem orado pelo seu pai, tem orado pela sua mãe, e ainda de alguma forma eles não conhecem a Jesus. Mas eu creio que a partir de hoje tem uma igreja que se levanta não em prol de apenas pessoas que estão dentro da igreja, mas em prol de famílias. Existe uma igreja que se levanta, que tem se levantado, que através de famílias, outras famílias serão transformadas. Eu creio que tem uma igreja que se levanta, que quando ajoelha e quando ora, filhos que nunca conseguiram pedir perdão para o pai, hoje vão chegar em casa e vão pedir perdão para o seu pai. Eu creio que existem pais que nunca pediram perdão para os seus filhos, que hoje vão chegar em casa e vão ajoelhar, vão abraçá-los, vão chorar e vão dizer: me perdoa, filho, me perdoa porque eu errei, porque existiu um pai que deu o seu único filho para que ele viesse na terra e estabelecesse um relacionamento entre pai e entre filhos. Então, se existe uma igreja que está a fim de estabelecer um relacionamento entre pai e filhos, que você levante os seus braços, comece a glorificar esse nome, comece a levantar a sua voz em oração, porque hoje vai ser diferente, hoje vai ser uma noite diferente. Famílias serão restauradas, pais se converterão, mães se converterão e haverá transformação na sua casa. Pai, levantamos a nossa voz em Ti, levantamos a nossa voz em adoração, crendo na transformação de nossas casas. Pai, se existem adolescentes, se existem jovens, se existem pessoas que estão aqui e a mãe não se converteu, o pai não conheceu a Ti, Pai, que agora nesse momento elas começam a se sentir impactadas, Pai, que elas comecem a sentir algo que nunca sentiu antes, Pai, e talvez elas nunca tenham a resposta, mas a resposta é a Sua presença. Pai, Te pedimos que relacionamentos de pai e filho sejam restaurados, Pai. Que a falta de perdão seja quebrada, Pai. Que a falta de perdão seja quebrada e um pai consiga pedir perdão ao filho e um filho consiga pedir perdão ao seu pai. Pai, levantamos a nossa voz de oração, uma igreja crendo em transformação de famílias. Pai, existem crianças, existem filhos aqui, Pai. Que essas crianças venham crescer sabendo e não tendo como exemplo apenas fala de seus pais, mas tendo exemplo a atitude de seus pais. Pai, levantamos a nossa voz e Te agradecemos, porque sabemos que já tem casas que estão sendo transformadas, que já tem famílias que estão sendo transformadas nesse lugar. É isso que Te pedimos. Amém e amém.
Santo Deus, soberano Pai. Nesse momento, Deus, eu quero te pedir por casamentos, por casais. Oh, Deus, visita, Senhor, nesse momento, Senhor, cada um de nós, Senhor, cada família aqui representada, Pai. Quero te pedir, Senhor, por cada crise, Senhor, que tem existido dentro de cada lar, Senhor. Visita nesse momento, Senhor, traz restauração, Senhor, traz diálogo, Senhor, para esses casais, Senhor. Ó Deus, venho te pedir, Senhor, por aquelas pessoas que oram, Senhor, frustradas, Senhor, já com a situação que vive no seu casamento, Pai. Mas eu venho nessa noite profetizar, Senhor, que há restauração, Senhor Jesus. Ó Deus, eu não sei, Senhor, a maneira, Senhor, com que cada esposo, cada esposa chegou aqui, Senhor. Mas eu quero te dizer uma coisa: tem lugar na mesa, sente-se à mesa, tenha diálogo, Senhor. Coloca, Senhor, nos corações, Senhor, de cada casal, Senhor, o desejo por conversar, Senhor, por olhar no olho, Senhor, por te buscar, Senhor, por buscar junto mais de ti, Senhor, da tua palavra, Deus. Ó Deus, nós não vamos chegar no céu sozinhos. Nós precisamos uns dos outros, Senhor. Mas que cada esposo assuma a sua função, Senhor, como cabeça do lar, Senhor. Oh Deus, que eles venham te buscar, Senhor. E que sejamos esposas submissas, Pai. Oh Deus, tem misericórdia, Senhor. Alcança, Senhor, casamentos de pessoas que não estão aqui, Senhor, mas o seu esposo está. Esposas, Senhor, que tem seus esposos no lar, Senhor. Ó, Senhor, que eles possam ser visitados, Senhor, que eles possam ser ministrados, Senhor. Que o Senhor alcance, Senhor, e transforme, Senhor, a relação, Senhor, que hoje estabelecem, Senhor. E que eles possam voltar, Senhor, e encontrar um momento de paz, Senhor. Um momento de comunhão uns com os outros, Senhor. E que isso transforme, Senhor, famílias, Senhor, neste altar, Senhor, nesse lugar, Senhor. Ó, Senhor, nós te oramos, Senhor, porque sabemos que Tu podes fazer, Senhor, infinitamente mais do que aquilo que te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero orar por algo específico nessa noite que o Espírito tem me direcionado. De repente você está aí do lado da sua esposa ou do seu marido. Em algum momento o seu marido ou a sua esposa foi diagnosticada com algum tipo de doença, com algum tipo de problema. Há uma unção de cura nessa noite, amém? Eu sinto muito forte que é uma unção de cura. Que essa noite nós geraremos testemunhos de cura aqui. Se você é filho, está perto de uma mãe que foi diagnosticada pelo médico, eu quero que você, filho, toque na sua mãe. Eu quero que você, filho, você esposo, toque na sua esposa. De repente num lugar onde ela sente dor, ou vice-versa, você esposa, num lugar onde o seu marido está precisando receber uma cura. Você que está sentindo uma dor nesse momento agora eu sinto dor nesse momento na coluna, ou dor de cabeça. Eu quero que você peça alguém da sua família para tocar nesse lugar. Amém? Eu creio que nós veremos os sinais acontecerem novamente. Vai começar dentro da nossa casa, vai começar dentro da nossa família. Eu quero liberar uma palavra para que você caminhe sobre ela. Isaías 53 nos garante que Ele já levou sobre si todas as nossas dores e as nossas enfermidades. Jesus nos garantiu que os sinais seguirão os que creem. Em seu nome expulsaremos demônios, comeremos coisas mortíferas e nenhum mal nos sucederá. Oraremos pelos enfermos e eles serão curados. Eu quero que você toque nesse lugar e agora, em nome de Jesus. Deus, nós liberamos uma ordem nas regiões celestiais. Nós liberamos uma palavra de cura em nome de Jesus. Nós liberamos uma palavra de cura em nome de Jesus. Senhor, nós ordenamos uma palavra para o módulo do seio, para o câncer, para que ele se retire em nome de Jesus. Senhor, nós liberamos uma palavra para a doença e para a dor nas articulações, nos ossos. Em nome de Jesus, seja curado. Em nome de Jesus. Nós liberamos uma ordem, Senhor.
Nós liberamos uma palavra de cura sobre a nossa casa. Nós liberamos uma palavra de cura sobre a nossa casa. Seja curado em nome de Jesus. Cura em nome de Jesus, em nome de Jesus. Declare isso, declare cura em nome de Jesus. Cura em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Testemunho, Senhor, em nome de Jesus. De teus filhos, que a bênção se derrame até mim. Em nome de Jesus. Da família, dos teus filhos E os filhos. de teus filhos. Que a presença Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Receba a cura em nome de Jesus. em ti, é contigo, é por ti. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O teu riso, o teu choro, é contigo, é por ti. Pai, coloque a mão sobre os seus filhos agora. Principalmente sobre as nossas crianças. Você que tem um filho pequeno, criança, coloque a mão sobre ele. Ei, você precisa entender algo nessa noite. O poder que existe na confissão. Eu preciso que você confesse a palavra de Deus sobre os seus filhos nessa noite. Quero que você toque nele aí. Toque nessa criança aí. Deus, em nome de Jesus, eu quero orar pelas nossas crianças. Deus, eu quero orar pelos nossos filhos, que todos os dias nos deixamos na escola, aonde eles são muitas vezes influenciados por uma nova mentalidade. Nós queremos orar, Senhor, e declarar que em nome de Jesus, em nome de Jesus, a mente dos nossos filhos serão blindada. Nós blindamos a mente dos nossos filhos. Nós blindamos a mente das nossas crianças em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Satanás, nós te proibimos de influenciar as nossas crianças em nome de Jesus. Nós profetizamos uma mente e um coração que crescerá baseado e fundamentado na palavra em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós não aceitamos a cultura do mundo entrando no coração das nossas crianças. Em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, para que o Senhor levante no meio dessas crianças homens de grande relevância no reino de Deus. Eu oro para que o Senhor levante no meio das nossas crianças. Nós liberamos um destino novo. Nós liberamos um propósito. O Senhor levantará no meio das nossas crianças profetas, pastores em nome de Jesus. Eles serão jovens, adolescentes, cheios do Teu Espírito Santo. É isso que nós declaramos. É isso que nós declaramos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Será que você pode dizer assim? Sim e amém. Diga isso, sim e amém. Diga: eu recebo sobre a minha casa. Eu recebo sobre a minha família. Eu recebo sobre os meus filhos. Será que você pode declarar: eu vou viver o que a palavra de Deus diz para minha casa e para minha família, em nome de Jesus? Em nome de Jesus. Que nesse lugar. Escute algo rapidinho. Sabe algo que me chama a atenção? Quando Abraão recebe uma palavra, uma promessa, e Deus diz para ele: Abraão, levante seus olhos, está vendo toda essa terra? Essa terra já é separada para a sua geração, Abraão. Sabe o que é que Abraão começa a fazer? Começa a andar.
e pisar nos lugares onde Deus prometeu. E sabe o que é mais incrível? Aonde ele pisa, ele levanta um altar de adoração. Debaixo de uma palavra de Deus, ele começa a caminhar e pisar e caminhar no lugar e diante da palavra que Deus tinha liberado. Independente de onde ele passava, por onde ele passava, ele levantava um altar de adoração. Ele levantava um altar de adoração. Que nessa noite o sacerdócio familiar seja estabelecido. Será que você pode fechar os seus olhos aí? Quero convidar você a adorar Ele com a sua família. Adorar Ele aí com o seu filho, sabe? Sabe, é tão bonito quando a gente vê um filho de colo, vendo os pais com as mãos erguidas diante do Senhor, e ela vai olhando aquilo ali, levanta as mãozinhas também. Feche os seus olhos, se você puder, mas rasgue o seu coração. Vamos levantar um altar em família nessa noite. Vamos levantar um altar em família para Ele. Sabe, a nossa família só vai dar certo a partir de Deus. É quando Deus voltar a tomar o primeiro lugar. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos, isso, tenha liberdade. Então Diga. adorarei, então Adorarei. Diga, então me renderei. Então me renderei. É isso, é isso. Totalmente a ti. Será que você pode ser um pouco mais intenso e adorar a Ele? Então adorarei. Então adorarei. Levantamos um altar, Senhor, de adoração a Ti. A nossa casa pertence a Ti, Senhor. A nossa casa Te adora. A nossa família Te adora, Senhor. Totalmente a Ti, então adorarei, Te adoramos, nós Te adoramos, então me dou, então nos renderemos, então me renderei. Totalmente a Ti, então adorarei. Isso, levante a sua voz, levante a sua voz. Então eu louvarei. Isso, só a igreja, eu me renderei. É isso, Jesus. É isso, Jesus. Será que você pode dizer mais uma vez? Então adorarei. A nossa família Te adora. A nossa casa Te adora. Oh, oh, oh. Te adoramos, Te adoramos, Te adoramos, Te adoramos. Nós levantamos um altar de adoração a Ti, Senhor. Nós Te amamos mais do que tudo, Jesus. Nós recebemos tudo que foi liberado aqui nesse altar hoje. Nos ensine a praticar o que nós ouvimos, Jesus.
Quero fazer uma pergunta bem rápida. Existe alguém nessa noite que quer entregar a vida para Jesus? De repente você veio por um convite, precisa renovar a aliança com Ele. Ou você nessa noite foi tocado pela mensagem, pelo que Deus fez nesse lugar, e quer tomar uma decisão na sua vida, ou de voltar para Jesus, ou de entregar e confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Faz um sinal com a sua mão aí, onde você estiver. Existe alguém que hoje quer entregar a vida para Jesus? Aí na galeria, é só você fazer um sinal. Amém, glória a Deus. Que Deus continue guardando a sua casa, Deus continue guardando a sua família. Sabe, saia desse lugar hoje, mas carregue o que você recebeu aqui. Carregue, você vai sair dessas 4 paredes aqui. Tudo isso aqui é muito bom, cara. Mas isso se torna uma potência quando a gente libera isso, quando a gente entra em casa. Em nome de Jesus, entra em casa hoje, levanta a mão, bota o diabo para correr de lá e começa a declarar que a sua casa pertence a Deus. Sabe, homem, tome o seu lugar. Tome o seu lugar. A palavra hoje foi um tapa sem mão. Davi foi bem sucedido em todas as áreas, menos na família. De repente essa seja a sua realidade, homem, mulher. Então, em nome de Jesus, pega o que você recebeu aqui hoje e libere dentro da sua casa e viva, ponha em prática, experimente, pise, caminhe sobre a palavra que você recebeu hoje. Amém? Levante uma das suas mãos, eu quero orar por você antes da gente ir. Pai, nós te louvamos e te bendizemos por essa noite. Senhor, obrigado pela vida da Carol, Deus, que trouxe essa palavra poderosa. Que o teu Espírito Santo possa continuar se revelando a ela de uma maneira profunda e especial, Senhor. Que em nome de Jesus a fome e a sede possa aumentar cada vez mais. Nós profetizamos sobre a vida dela, Senhor, um novo nível, um nível mais profundo de intimidade, um nível mais profundo de revelação de quem Tu és. Em nome de Jesus, nós liberamos sobre ela, para que aonde ela abrir a boca, ela tenha uma voz profética, capaz de arrancar as pessoas, Senhor, do lugar de inércia e miséria e colocar no lugar onde o Senhor sonhou para elas. Em nome de Jesus, nós abençoamos as famílias que estão aqui hoje. Nós abençoamos os filhos, os pais que vieram aqui nessa noite. E nós te pedimos, Senhor, faz cumprir em nós aquilo que nós recebemos nessa noite. Nos ensine a fazer aquilo que é dever nosso fazer, porque nós entendemos que há coisas que o Senhor não vai fazer por nós. Então fale com os pais nessa noite, fale com as mães nessa noite, fale com os filhos. E em nome de Jesus, nós cremos que nós estamos entrando na melhor semana da nossa vida. Nós cremos que a porta que nós estamos esperando se abrir, essa semana vai se abrir em nome de Jesus. Nós cremos, Senhor, que a família que está aqui nessa noite, precisando de provisão, vai receber em nome de Jesus essa semana. Nós abençoamos a sua igreja, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente. Vai em paz.